Paz e graça, paz do Senhor a todos queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso, ok? Queridos, eu fiz um vídeo aí falando sobre o propósito da tua vida aqui na Terra. Tá aí, deixei aí, o propósito. E nesse propósito eu falo que você foi criado para a glória de Deus, que você é barro, que você não deve contender com o Senhor. Então eu mostrei isto nesse vídeo, falando sobre o seu propósito aqui na Terra, porque muitas vezes as pessoas não sabem o seu propósito aqui na Terra. Eles acham que é só felicidade, alegria, procriar, sexo, alegria, holofote. Não é isso, há um propósito maior, que é para adorar ao Senhor, que era para ser filho, que era para ser eterno, mas você sabe da história, tá bom? Bem, e no vídeo de hoje eu quero falar do seu propósito, agora pós a morte. Qual que é o propósito de todo homem pós a morte? Qual que é o propósito de Deus? A palavra diz que Deus tem-nos um plano, e o plano dele é de paz para nós, não de mal, plano de paz. E dentro desse plano de paz há um propósito. Eu vou deixar para vocês o versículo onde diz que eu tenho um plano de paz para vós, plano de vocês prosperar na vida material, e principalmente o contexto da vida e de toda a vida é no propósito espiritual. E o propósito do Senhor era a salvação, e é a salvação para você e para mim. Mas qual que é o propósito depois da morte, então? Bom, se eu for salvo, Deus tem um propósito. E se eu for condenado, Deus tem um propósito. A palavra diz sobre o grande tribunal de Cristo, o julgamento final, aonde estarão todos presentes, os bodes ao lado esquerdo, as ovelhas ao lado direito, e ali vem a sentença do Senhor, revelando todos os pecados, as desobediências, diante do Senhor, intermédio daquilo que foi escrito e não obedeceram as leis, decretos e mandamentos. Então, após a morte, há um propósito sim, que Deus tem para você. Se obedecer, se tomar posse da vitória e da bênção, bênção. Se não tomar posse da bênção e da vitória, maldição e derrota. É o que está escrito. Eu até consigo falar muitas das vezes, eu até falo muitas das vezes, que diante do Senhor não há três caminhos. Não há três decisões, não há três opções de decisões. Há só dois caminhos a tomar: céu ou inferno. Há só duas decisões a tomar: em aceitar a verdade ou negar a verdade e aceitar a mentira. E dentro do propósito de Deus, que Ele diz na sua palavra que Ele não tem prazer na morte do pecador, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer, Ele não se alegra. Mas antes que o homem venha, se arrependa, se converta, deixe seu pecado e seja salvo. Está escrito lá no livro de Ezequiel. E como disse lá em Jeremias, diz também: planos de paz eu tenho para vós e não de mal. E nesse plano de paz e de propósito do porvir da eternidade, Ele, o nosso Deus, traz para nós referências daquilo que Ele quer para mim, que Ele quer para você. Talvez você olhe assim, às vezes não ache sentido, acho que é melhor morrer, que vai acabar tudo. Não. Quando se morre, que começa a eternidade e não tem como voltar atrás. Hoje, dentro desse corpo do templo físico, que é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, nós temos chances de mudar a história, tomando decisões. Não tem uma palavra que diz decisões e decisões
no vale dos ossos secos. Nós estamos nesse vale dos ossos secos e nós devemos tomar decisões, o qual Deus, na sua soberania, bondade, misericórdia e amor, Ele traz para nós. Ele apresenta para nós, como está lá em Deuteronômio, eu sempre falo nisso: eis que eu coloco diante de ti bênçãos e maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. E todas essas palavras, esses textos e contextos da Bíblia que eu estou trazendo para você, é para você, é para mim, é para a humanidade. É para a humanidade, é para mim, é para meus filhos, é para você e é para seus filhos. E às vezes nós olhamos e pensamos: que propósito há nisso, em tanta derrota, enfermidade, morte, engano e mentira do sistema desse mundo, desse sistema caído, que já está programado para ser destruído. Eu até falo que esse mundo não tem conserto, e não tem mesmo. Por isso que Deus vai destruir. Alguns pregam, ensinam em certas teologias que Deus vai reformar a terra e aqui vai ser um paraíso. Não, não vai ser assim. A palavra diz que a terra, o mundo, está reservado para o dia do grande fogo. A terra está reservada para o dia do grande fogo. Como antigamente foi guardada para o dilúvio, para as águas e foi destruído, assim agora também é guardado como tesouro diante de Deus para ser destruído com fogo. Está lá no livro das cartas do apóstolo Pedro. Está reservado para a destruição do mundo, dos ímpios e dos homens maus. Mas após acontecer todos esses fatos que estão descritos na Escritura, após acontecer tudo o que está na palavra de Deus revelado para nós, qual é o propósito dos seres humanos? De todo aquele que veio a existir na face da terra, desde Adão até o último homem que já há de nascer. Qual é o propósito de Deus? Você tem que refletir e pensar e analisar. Como eu disse, que só tem duas escolhas e dois caminhos. E dentro desse caminho é Jesus. E dentro desse propósito, após a morte e depois do julgamento, alguns vão se dar conta e estarão sentenciados e passando a eternidade, não no inferno, mas no lago de fogo. E aqueles que creram na mensagem, que creram na palavra, qual que é o propósito para eles? Aqueles que foram salvos, que ouviram a voz do Senhor Jesus, que ouviram a voz do pregador e aceitou o convite do Espírito Santo que tocou no seu coração, e hoje ele é salvo, e no dia do julgamento ele vai estar no lado à direita e ele vai ouvir aquela voz maravilhosa do Senhor Jesus dizendo: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória, bendito é o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, meu irmão, o nosso Deus e Pai e Criador, que nos ama, odeia o nosso pecado, as nossas coisas erradas, mas Ele nos ama. Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, a injustiça, mas Ele ama o pecador. Tanto que Deus amou o mundo de uma tal grande maneira que deu o seu único Filho Santo para tirar o pecado do mundo. Ok? Bem, meus amados, aqui é Apocalipse, no capítulo 1, verso 5, para você ter uma base dos propósitos de Deus pós a morte dos salvos. Ok? Dos salvos. Tá bom? Diz assim: e de Jesus Cristo, que é de Jesus Cristo, que é o testemunho fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Está escrito que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E diz: reis da terra, Ele que nos ama
e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. E a Ele, portanto, então seja dado glória, domínio pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Aqui diz que o Senhor Jesus nos fez rei e sacerdote, nos constituiu, nos fez, se nós aceitarmos o convite da mensagem e viver a obediência do cristianismo verdadeiro, da mensagem da cruz. Então ele nos constituiu rei e sacerdote a todos de igualdade, no sentido de serem filhos e rei e sacerdote de Deus. Amados, essa é uma mensagem maravilhosa que Jesus assim fez a sua trajetória na obediência da palavra para fazer de você o que está escrito aqui, pagando não com dinheiro, não com prata, não com ouro, mas com sua própria vida. Se você aceitar o convite, se você estiver na palavra e crer nisso, você será lá no reino, no propósito de Deus, você vai ser rei e sacerdote, vai governar juntamente com o Pai e Jesus. Isso é maravilhoso. Aqui em Apocalipse capítulo 5:10 diz assim: Tu o constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Bom, eu acabei de falar que a terra vai ser destruída, está reservada para o fogo, né? Nesse contexto, talvez você vai querer entrar em parafuso aí, entendeu? Mas não, entenda que a própria palavra diz que Deus vai destruir a terra, e lá na frente diz: e Deus fez novos céus e nova terra. O mar não existe mais e não necessita mais do sol, nem o sol existe mais, pois a glória do Senhor ilumina essa nova terra. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Então, Jesus, constituiu reino e sacerdote para o nosso Deus. Ele fez de nós rei e sacerdote, nos comprando para Deus novamente, pois nossos pais se venderam para o pecado e o diabo tomou posse e entrou, e agora eles, ali quando pecaram, se tornaram mortais e pecadores, tanto que eles fugiram de Deus, né? Vamos lá. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificada como casa espiritual, com propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Viu como a palavra ela vai se interligando à revelação que está para os seus filhos, para o seu povo? Então o apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro 2,5, ele torna a frisar novamente: vós também, como pedras vivas. Jesus é a pedra angular, e nós se tornamos como se fossem pedrinhas ao lado do Senhor Jesus, ligado na videira. Nós estamos ligados na videira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os galhos. Estamos ligados a Ele. Tanto que a palavra diz que todo aquele que está ligado a Jesus, que é o ramo, que é o galho, que está ligado a Jesus, não produz o fruto, ele vai ser cortado de Jesus e será lançado no fogo. Entendeu? Nós estamos ligados ao Senhor Jesus, que é a videira. Ele é a pedra. E nós, digamos, somos, as pedrinhas vivas, e somos edificados como casa espiritual. Nós somos o que? A casa de Deus, o templo de Deus. A palavra diz: vós sois o templo do Deus vivo, vós sois o templo do Espírito Santo. Tanto que a Bíblia diz bem assim: olha, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu, o templo, aqui a carne, Deus o destruirá também no dia do juízo. Haverá sentença. Você destruiu o corpo fazendo coisas que não deveria, quebrando, desrespeitando, desobedecendo
as leis, dos mandamentos e decretos. Então você não quis, não se arrependeu. Você não aceitou o convite do Senhor Jesus. Você não lavou a sua vida com o sangue de Jesus. Por isso que a palavra diz: bem-aventurados aqueles que lavaram e lavam as vestes no sangue do Senhor Jesus. Entrarão pela porta. Quem é essa porta? Entrarão em nome de Jesus. Entrarão em Jesus, por Jesus. Ok? Jesus disse: eu sou a porta. Ok? E aqui ele diz que, como pedras vivas, sois edificados. Então, na verdade, como pedras vivas em Jesus, nós somos edificados como casa, e somos a casa, e somos o templo do Espírito Santo, ok? E com o propósito de seres, olha o propósito aí, e com o propósito de ser sacerdote santo. O propósito de você na eternidade é ser sacerdote. Você vai fazer parte do reino de Deus. E santo, separado, aonde nunca mais sofreremos com a morte, tristeza, angústia, dor, enfermidade, enfim, tudo. E Deus diz na palavra que enxugará todas as lágrimas dos nossos rostos, que aqui foram derramados na face da terra. Ele diz: sede sacerdócio santo. E daí ele diz: oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Bom, vamos oferecer, intermédio do nosso corpo, em viver o cristianismo, obedecer a palavra, fazer o bem, fazer tudo aquilo que Jesus ensina, e com isso, com a boca, nós oferecemos sacrifício vivo, aceitável, vai ser aceito diante de Deus em nome de Jesus. Por isso que a palavra diz: tudo que vocês fizerem, oração, oferta, tudo, fazei em nome do Senhor Jesus, pois daí será aceito em agrado. Deus se agradará, porque está sendo feito em nome de Jesus, o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ok? Vamos lá, 1 Pedro 2,9. Eu falei que nós somos edificados e com o propósito de ser sacerdócio, ou de ser sacerdotes do Senhor Deus, tá bom? Vamos lá, que eu já estou quase terminando, meus queridos, essa mensagem. Lá 1 Pedro, eu falei, 1 Pedro 2,9. Olha só o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita. Oh, glória! Porém, vós sois geração eleita. Nós somos uma geração eleita, aqueles que, só a geração que está na obediência, que está vivendo, Vós sois geração eleita, sacerdócio ou sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito, agora vem o propósito, é proclamar as grandezas de que vos convocou das trevas para uma maravilhosa luz. Olha o propósito que eu falei da primeira vez, que o propósito é para glorificar Deus. Esse propósito de glorificar a Deus, esse propósito da sua vida no primeiro vídeo, é o que está aqui também. Eu não li esse versículo, mas faz parte de lá, do primeiro propósito que Deus tem com você aqui na terra. E aqui fala e abrange os dois temas. Fala o propósito de aqui e depois a continuação na eternidade no céu, Eu falei que é 1 Pedro, Não, é 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porém, vós sois geração eleita, vocês são salvos, sacerdote real, são sacerdote, nação santa, já somos nação santa, povo, um povo de propriedade do próprio Deus, exclusiva de Deus, está aqui, cujo o propósito é proclamar. Então, o que nós temos que fazer aqui na terra é proclamar, ensinar, mostrar entre o certo e o errado, luz e treva, verdade e mentira, Deus e o diabo, e assim as pessoas venham após a morte ser sentenciadas por aquilo que ouviram, ou rejeitaram ou aceitaram. Como eu disse lá em Deuteronômio, o Senhor coloca para Israel lá, coloca bênçãos e maldição. Aconselho que você escolha a bênção para que te vá bem. Entendeu? Então é o que o Senhor faz com a humanidade todos os dias, mandando seus profetas de dia, de noite, enfim, levando a mensagem como está na Escritura, ok?
E diz aqui que para proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Então, um dia Deus nos tirou, tem tirado a muitos, milhões talvez, né? Não sabemos numerar isso, mas sabemos que é muitos. E com isso ele fala assim, proclame que um dia você estava nas trevas, agora você tendo a luz, que é Jesus, né? Aí você leva essa maravilhosa luz, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que é a boca de Deus falando aqui para nós, que está na Escritura, que veio e habitou entre os homens. Ok? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, e vou encerrando essa mensagem do propósito da sua vida após a morte. Ok? Após a morte tem um propósito maravilhoso para todos os filhos de Deus, que foram novamente inseridos intermédio da doação, foram adotados intermédio da compra que Jesus fez, comprando nós, comprando o seu povo, e daí esse povo pecador se torna rei, sacerdote. Ele comprou com o seu sangue, ok? E aí nós se tornamos novamente filhos, porque nós éramos filhos, perdemos o estado de filhos, se tornamos só criatura. Agora nós estamos sendo restituídos. Se nós aceitarmos o convite, nós estamos sendo restituídos diante de Deus, agora novamente como filhos adotados, ok? Bendito é o nome do Senhor. Vamos lá. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurados e santos os que tornam parte, ou que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele pelo período de 1000 anos, e a destruição total de Satanás. Aqui está falando do milênio, e quando Jesus, segundo alguns estudos, diz que o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra por 1000 anos, e todos aqueles que já estão salvos, que já são sacerdotes, eu falei em três fases, em 3 versículos, que nós somos rei e sacerdote, e juntamente com o Pai vamos governar, juntamente com Jesus vamos governar. E aqui torna a revelar isso, né? Que bem-aventurado aqueles que tomaram parte da primeira ressurreição, não vão morrer mais, entendeu? Porque tem a primeira morte física e a segunda morte espiritual. Então o salvo não vai ter a segunda morte espiritual. O ímpio vai ter a primeira morte na carne e a segunda morte espiritual, que é o ser julgado e lançado no lago de fogo devido aos seus pecados, ok? E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Nunca vai extinguir esse mal. Alguns falam que não, tem a doutrina da, como é que fala? A aniquilação, vai deixar de existir, que Deus vai ter um mal. Não, a Bíblia diz que lá o verme não morre, o fogo nunca se apaga. E no concluir também Jesus diz em Apocalipse que serão atormentados de dia e de noite, numa linguagem humana, serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Para todo sempre é eterno, ok? Entendeu, meus amados? Então aqui no versículo do Apocalipse 26, ele torna a frisar que somos, né, que a morte não tem mais poder, né, sobre os salvos, sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e vão reinar juntamente com ele no período daquela parte escatológica que vai acontecer sobre a humanidade. Mas o ênfase dessa mensagem é mostrar para você que o teu propósito, que o propósito dos salvos, né, daqueles que não entendem ainda, é reinar com o Senhor. É saber que você vai ser um sacerdote lá. Saber que você vai ser um príncipe de Deus lá. Entendeu? E você vai reinar. Você não pense que você vai estar na eternidade e você não vai fazer nada. Você vai estar fazendo a obra de Deus, cuidando da criação, juntamente com todos os nossos amados irmãos, com Deus Pai, com Jesus e com seus anjos. Amém, irmão? Essa é a mensagem que eu deixo para você, meu querido e amado irmão. Finalizando, na segunda parte, os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus? Tem lá no vídeo 1, o propósito de Deus na sua vida aqui na terra, que é adorá-lo e servi-lo. E o segundo propósito que eu estou fazendo aqui agora, o segundo propósito pós-morte, é você ser rei e sacerdote e reinar com Deus Pai e Jesus e o Espírito Santo e os irmãos para toda a eternidade, no reino de paz, justiça e alegria, é o que está escrito. Amém?
O reino do Senhor Deus, o reino de Deus Pai, não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Paz e graça, paz seja a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.